Olá, meus irmãos, graça e paz, um excelente dia, na presença do Senhor. Dia um pouquinho frio, mas graças a Deus o Senhor nos dá a oportunidade de nos encontrar novamente nesse dia, gratos pela presença, pelo agir, pelo mover do Senhor, que Deus continue nos guardando. Hoje já nos encontramos em Hebreus capítulo 7. Os dias vão passando, bem rápido, mas graças a Deus que Deus tem nos guardado e nos protegido a cada instante e a cada momento. Nós vamos perceber aqui no capítulo 7 que o autor de Hebreus está falando sobre a questão do sacerdócio, colocando aqui o sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdócio, e mostra Abraão, ofertando a ele 10% daquilo que ele tinha conquistado, daquilo que ele tinha ganho na guerra. Então vê a questão do respeito. E é legal porque a gente pensa que Abraão, que foi abençoado, diz que Deus abençoou, Abraão, entregou, o seu dízimo, abençoando assim o sacerdote que era daquela época, e de novo é abençoado mais uma vez pelo sacerdote. Então a gente pensa que a nossa bênção, ela precisa abençoar outros, e quando a nossa bênção abençoa outros, nós somos abençoados novamente. E se forma um ciclo bem interessante a respeito disso. Mas o que o autor aqui mais gasta fazendo e ensinando ao povo, a qual ele diz que era um povo lento, era um povo fraco para entender, um povo que ainda estava bem na ideia do leite ainda, precisava amadurecer um pouco mais, mas ele traz alguma questão a respeito do sacrifício, dizendo que até então o sacrifício que era feito aos levitas era um sacrifício que precisava continuar sendo feito. De tempo em tempo ele precisava ser repetido porque não era um sacrifício perfeito. Era um sacrifício que Deus aceitava, mas não era um sacrifício perfeito. Primeiro porque os homens que o executavam, primeiro o homem que levava o sacrifício não era perfeito. E aí sim, ele estava pagando perfeito. Mas aquele pagando pelo seu erro ali como algo substitutivo. Mas também que quando os levitas pegavam aquela oferta para apresentar o seu, também não eram homens perfeitos. Em diversos momentos nós vamos ver o povo falhando, Arão falhou. Então vem essa questão que o sacrifício não era perfeito porque quem o praticava, quem o levava a Deus era imperfeito. E aí o texto diz que agora vem Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito, ele não precisa mais oferecer sacrifício, porque ele ofereceu uma vez, ele ofereceu ele mesmo, e foi um sacrifício perfeito. E esse texto no versículo 25 diz assim: por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Sabemos que no Antigo Testamento, de tempo em tempo, o sacerdócio era mudado, passava de um para outro, de herança, de situações que ia acontecendo. E o sacrifício, então, como nós já colocamos, precisava ser repetitivo. Agora, quando Jesus veio, não. Além dele ser o sacrifício perfeito, ele é o sacerdote perfeito e ele é o sacerdote para sempre. São três coisas que o texto sempre coloca: que ele pode salvar as pessoas, porque por meio dele a oferta é perfeita. E podemos também confiar porque ele é perfeito. E podemos confiar ainda mais porque ele vive para sempre. Então diz: vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Então ele intercede diretamente com Deus, fala diretamente com Deus. Podemos pensar assim. E vai dizer no versículo 27, diz assim: ele não é como os outros grandes sacerdotes. Estou lendo aqui deixa eu mudar a versão aqui, que fica um pouquinho mais fácil também para os irmãos entender. Diz assim, olha, ao contrário, versículo 27, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus é o sacrifício perfeito para nós porque ele não entregou nada. Ele entregou ele mesmo. Ele entregou ele. E todos os outros sacerdotes entregavam algo à parte, apresentava algo a Deus, um cordeiro, um pombo, farinha, trigo, alguma coisa assim que eles traziam para ele apresentar. Agora não, Jesus é o sacrifício perfeito. E encerra o texto dizendo:
Pois a lei constituiu o sumo sacerdote a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. E é interessante lembrar que Jesus foi considerado como sumo sacerdote, né, não sendo da tribo de Levi. Jesus não foi da tribo de Levi, Jesus foi da tribo de Judá. E então a gente vê a mudança que o Senhor faz a respeito disso, até a ideia mesmo de reprovando tudo aquilo que Arão e suas descendências fez, né, dos erros que cometeu, e dizendo também, não só reprovando, mas dizendo, olha, ali não há perfeição. Ali era algo que Deus aceitava, era algo que Deus agradava, mas não era perfeito. Em Jesus nós temos a perfeição. Então, o que nós percebemos com isso? Eu não posso buscar perfeição em homens. Eu não posso buscar perfeição em pessoas. Mas eu preciso entender que pessoas são usadas por Deus. Preciso pensar que pessoas são direcionadas por Deus. Pessoas são constituídas por Deus para liderar, para agir, para mover, para pastorear. Mas não falo de liderança só dentro da igreja, só do âmbito espiritual. Falo também na empresa que muitos trabalham. Deus ali executa também, Deus coloca pessoas imperfeitas, com suas falhas, com seus defeitos. Mas nós temos um que é perfeito. Nós temos um líder, nós temos um Senhor, nós temos um sacerdote perfeito. E esse sacerdote é Jesus. E é para ele que nós devemos olhar. Nós não podemos olhar para as pessoas, porque nelas verdadeiramente encontramos erros, assim como elas encontram em nós. Mas quando olharmos para Jesus, nós encontraremos ali o sacrifício, o sacerdote, e o líder e o Senhor perfeito das nossas vidas. Deus abençoe teu coração, continue aí, Deus continue te abençoando nesse dia em nome de Jesus.